Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Palmeiras se prepara para usar a janela da data FIFA como peça-chave na engrenagem que visa aprimorar o desempenho de Andréas Pereira antes do decisivo momento da Libertadores. A brecha internacional se converte em chance rara de lapidar ajustes técnicos, físicos e comportamentais em campo, intensificando a reta final da preparação. Neste momento liminar, o time de Abel Ferreira explora cada ponto, como um maestro que aguarda o último compasso para orquestrar sua sinfonia vencedora. A estratégia de Abel é clara: transformar a data FIFA num módulo de aperfeiçoamento personalizado. Andréas Pereira, recorrentemente oscilante, encontra nessa pausa uma oportunidade de retomar ritmo de jogo e se reconectar com sua melhor versão. O momento é de reconstrução, sobretudo dentro de um contexto que exige do Palmeiras precisão cirúrgica na Libertadores, onde cada lance pode significar a diferença entre avançar ou se despedir. Internamente, o departamento médico e a comissão técnica trabalham em sintonia. Sessões de fisioterapia, acompanhamento individualizado, estudos táticos e jogos-treinos fazem parte da rotina intensiva. Andréas é monitorado em cada detalhe: condição física, decisões em meio-campo, posicionamento e integração com companheiros. A pausa visa trabalhar a autoconfiança do jogador, a fim de que ele retorne com autoridade ao elenco alviverde. No campo esportivo, o Palmeiras navega com firmeza no Brasileirão. Atualmente, ocupa a terceira colocação na Série A 2025, com cerca de 42 a 43 pontos, atrás de Flamengo e Cruzeiro. Esse desempenho reforça a qualidade do time, mas também evidencia a necessidade de ajustes pontuais para assumir a liderança e manter-se firme na briga pelo título. Além disso, no cenário continental, o verde segue firme na Libertadores. O elenco já avançou até as quartas de final, e a intenção é maximizar o potencial para não deixar escapar o sonho do título. Andréas Pereira tem papel central nessa meta. O meio tem de funcionar com fluidez, criatividade e equilíbrio. A data FIFA surge como um prazo curtíssimo, mas de grande impacto. Sobre o calendário do clube em 2025, o Palmeiras participa não só do Brasileirão e da Libertadores, mas também da Copa do Brasil, onde foi eliminado nas oitavas de final, e do Mundial de Clubes, onde chegou aos quartos de final. Esse contexto multifacetado reforça a necessidade de rodar o elenco e alinhar todos os setores em sincronia. O Paulista terminou de forma amarga. O clube foi vice-campeão, perdendo o título para o Corinthians. Esse revés serviu como alerta: a equipe precisou rever estrutura, mentalidade e alternativas táticas logo no início do ano. Andréas, ainda preso a oscilações, entrou nesse processo como peça a ser aprimorada. No Brasileirão, o Palmeiras exibe força ofensiva e solidez defensiva, sustentadas por jogadores como o goleador José Manuel Lopes, autor de 6 gols no campeonato, e ainda principal artilheiro da temporada com 17 totais. A coesão entre meio-campo e ataque será vital, e Andréas pode ser o fio condutor se adequadamente preparado. Além disso, nas estatísticas gerais do clube, alguns nomes revelam longevidade e entrega. Dudu, Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga e outros lideram o ranking de partidas e vitórias no século XXI. Essa base experiente sustenta a ambição palmeirense. Porém, inserir Andréas nesse núcleo exige que ele se reafirme como protagonista, com energia nova. Internacionalmente, o Mundial de Clubes foi caminho positivo, com classificação para os quartos após eliminar o Botafogo, gol decisivo de Paulinho na prorrogação, com Palmeiras já com 10 jogadores. Esse triunfo serviu de teste e esclareceu a importância da profundidade do elenco em confrontos intensos. No próprio Brasileirão, vitórias importantes, como a sobre o Botafogo, sustentam a campanha. O técnico Marcel Ancelotti, do Botafogo, sofreu um golpe de realidade após derrota por 1-0, com gol de Felipe Anderson em contra-ataque desencadeado por Vitor Roque. Isso mostra que o Palmeiras vem com toque coletivo e capacidade de explorar espaços. A janela da data FIFA, portanto, tem potencial para ser o divisor de águas para Andréas. É o momento de propor alternativas, rodar o meio, testar posicionamentos,
explorar sua versatilidade e sua capacidade de transição ofensiva-defensiva. Tudo sob comando de Abel, que, mais do que nunca, aposta na maturação do jogador em ambiente controlado. Além disso, o contexto brasileiro de 2025 é de expansão econômica e esportiva. Clubes como o Palmeiras ampliaram receitas, chegadas de grandes nomes e investimentos aquecem o mercado. Pelo lado técnico, isso exige contrapartida, evolução e regularidade dentro de campo. Nesse cenário, transformar Andréas Pereira de esperança em fato consolidado pode ser o diferencial para o bicampeonato continental. O Verdão tem elenco, tradição e relógio a seu favor. E Abel, atento, usará essa data FIFA como laboratório e trampolim. A pausa do calendário internacional tem sido tratada pelo Palmeiras como uma espécie de pré-temporada no meio do ano. Abel Ferreira, com sua obsessão por detalhes, aproveita cada minuto para redesenhar estratégias que podem ser a diferença entre a glória e a frustração. O treinador português enxerga na data FIFA a oportunidade ideal para trabalhar situações de jogo com maior profundidade, sem a pressão imediata das partidas oficiais. E Andréas Pereira está no centro desse planejamento, recebendo carga extra de atenção e treinamentos que visam recolocá-lo no protagonismo do elenco alviverde. No ambiente interno da academia de futebol, a preparação não se limita apenas à parte física. A comissão técnica desenvolveu um programa especial de treinos táticos e técnicos que simulam situações extremas da Libertadores. O objetivo é inserir Andréas em cenários de pressão, exigindo decisões rápidas, controle emocional e versatilidade de movimentação. O camisa 18 é visto como peça estratégica para jogos de alta intensidade, e Abel sabe que sua capacidade de alternar entre a função de armador e meia de contenção pode desequilibrar adversários. Jogadores do elenco relatam que a intensidade dos treinos aumentou desde o início da data FIFA. Sessões em 2 períodos, ênfase na posse de bola sob marcação cerrada e trabalhos de transição ofensiva rápida se tornaram rotina. Andréas, que vinha de uma sequência de jogos desgastantes, recebeu acompanhamento personalizado. Foram incluídos treinos específicos de finalização de média distância e bolas paradas, visando ampliar seu repertório ofensivo. A confiança, segundo relatos internos, tem crescido dia após dia. O aspecto psicológico também recebe atenção especial. Psicólogos do clube trabalham diretamente com Andréas para fortalecer sua resiliência. Nas últimas temporadas, o meia alternou grandes atuações com partidas discretas, algo que incomoda a comissão técnica. Abel Ferreira acredita que o talento do jogador só alcançará seu auge quando ele encontrar estabilidade emocional. Essa pausa serve como um espaço seguro para corrigir falhas de concentração e elevar sua autoconfiança. Enquanto isso, os torcedores palmeirenses acompanham cada passo com expectativa crescente. A chegada de Andréas foi celebrada como um reforço de peso, e a torcida espera que o meia justifique a confiança depositada nele em momentos decisivos. A Libertadores, mais do que nunca, é o palco ideal para que ele se consagre. O Verdão sonha em repetir a glória continental, e jogadores como Andréas carregam a responsabilidade de transformar esse sonho em realidade. Dentro do Brasileirão, o Palmeiras ainda busca encurtar a distância para o líder. O clube ocupa a 3ª posição, mas demonstra consistência em confrontos diretos contra rivais de peso. Abel Ferreira tem rodado o elenco para manter todos em alto nível, mas não abre mão de sua espinha dorsal, o Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Dudu e agora Andréas como potencial maestro do meio. Essa mistura de experiência e juventude cria uma base sólida para encarar as múltiplas frentes de batalha. No elenco atual, a competitividade interna é vista como fator determinante. Andréas disputa espaço com jogadores que já conhecem profundamente o estilo de Abel. Para conquistar sua vaga, precisa demonstrar não apenas técnica, mas intensidade e disciplina tática. Abel costuma valorizar jogadores que cumprem rigorosamente suas funções em campo, e é exatamente nesse ponto que o meia busca evolução. A data FIFA, nesse sentido, funciona como um teste final para medir sua capacidade de adaptação. Outro elemento que pesa é a relação entre Andréas e os atacantes. O Palmeiras tem opções variadas no setor ofensivo, desde a velocidade de Endrick até a força física de Rony e a precisão de Lopes. Para que esse trio funcione de forma plena, é indispensável que o meio de campo crie espaços e distribua passes com clareza.
Andrés, ao lado de Veiga, pode formar uma dupla criativa que ofereça dinamismo e imprevisibilidade ao ataque alviverde. Nos bastidores, há também a percepção de que o clube não pode desperdiçar essa oportunidade de ouro. A Libertadores é um torneio implacável, onde pequenos detalhes definem destinos. O Palmeiras já aprendeu isso em campanhas anteriores, tanto nas conquistas quanto nas eliminações traumáticas. A preparação de Andrés, portanto, simboliza a atenção que o clube tem em transformar fragilidades em pontos fortes antes dos jogos eliminatórios. A relação entre Abel Ferreira e Andrés tem sido marcada por cobranças duras, mas também por confiança. O treinador sabe que a evolução do jogador passa por uma liderança firme. Abel, que já recuperou atletas desacreditados em outros momentos, acredita que Andrés pode ser sua próxima obra-prima. As conversas privadas entre técnico e jogador têm sido constantes, com foco em corrigir falhas de posicionamento e otimizar o tempo de decisão durante as jogadas. O ambiente no centro de treinamento é de mobilização total. Cada sessão é planejada para extrair o máximo dos jogadores, mas Andrés é alvo de um olhar ainda mais detalhado. Desde a recuperação muscular até os movimentos com e sem bola, nada passa despercebido. O departamento de análise de desempenho monitora métricas específicas, como quilometragem percorrida, intensidade do sprint e precisão nos passes. Esses dados são entregues a Abel diariamente, que os utiliza para ajustar planos de treino. No vestiário, Andrés já começa a assumir postura de liderança silenciosa. Companheiros mais jovens buscam inspiração em sua trajetória internacional, e o meia responde com atitudes dentro de campo. A expectativa é que essa influência cresça durante a Libertadores, quando a pressão atinge níveis altíssimos. Abel enxerga nele a possibilidade de ser não apenas um jogador funcional, mas também um líder capaz de contagiar o grupo com confiança e determinação. O clube entende que a data FIFA pode ser um divisor de águas. Se Andrés alcançar o nível desejado, o Palmeiras ganha uma arma extra em seu arsenal para a Libertadores. Caso contrário, Abel terá de reorganizar o time para suprir lacunas no setor criativo. Por isso, cada detalhe dessa preparação ganha contornos de decisão antecipada. O futuro da equipe em 2025 pode depender da performance que o meia apresentar nos próximos meses. No contexto geral, o Palmeiras tem mostrado maturidade ao lidar com desafios da temporada. O clube se equilibra entre disputar o Brasileirão, avançar na Libertadores e lidar com a pressão por títulos. O trabalho de preparação de Andrés Pereira é apenas um exemplo da mentalidade profissional que rege o ambiente alviverde. Cada jogador é tratado como peça fundamental, e a soma desses esforços individuais constrói a força coletiva que mantém o Palmeiras no topo. O próximo passo será ver se todo esse planejamento se traduzirá em resultados concretos. O Verdão aposta que sim, e Andrés terá a chance de mostrar que pode ser a engrenagem que faltava para transformar o bom em excelente, o competitivo em campeão, o sonho em realidade. A data FIFA, muitas vezes vista apenas como pausa, agora assume o papel de protagonista na narrativa de uma temporada que pode entrar para a história do clube. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O clima que se forma ao redor do Palmeiras neste momento é de expectativa máxima. A torcida, acostumada a grandes conquistas nos últimos anos, sabe que a Libertadores de 2025 pode consolidar ainda mais a hegemonia construída sob o comando de Abel Ferreira. Os olhos se voltam para Andrés Pereira, não apenas como um reforço técnico, mas como símbolo de que o clube não abre mão de se reinventar e de buscar constantemente evolução. A pausa da data FIFA, que para muitos clubes significa apenas descanso, no Verdão virou laboratório de excelência. Os trabalhos realizados durante essas semanas têm um objetivo claro: transformar Andrés em peça incontornável do esquema. Abel Ferreira, um treinador obcecado por disciplina tática, sabe que o talento do jogador precisa vir acompanhado de consistência. A intensidade aplicada nos treinos coletivos e nas atividades específicas é um reflexo de como o Palmeiras enxerga a oportunidade. É o tipo de investimento que não se vê de fora, mas que pode mudar a história de um confronto decisivo na Libertadores. Os companheiros de equipe também têm papel crucial nesse processo.
Jogadores como Veiga, Gomes e Dudu, líderes do elenco, têm auxiliado Andreas a se integrar cada vez mais ao funcionamento coletivo. O entrosamento fora de campo se reflete dentro dele, e a confiança é multiplicada quando existe um grupo unido em torno de um objetivo comum. A Libertadores exige justamente isso. Não basta ter estrelas, é preciso um time coeso, capaz de enfrentar as adversidades com coragem e inteligência. No Brasileirão, a luta segue intensa. O Palmeiras ocupa posição de destaque, mas não se satisfaz apenas com figurar entre os primeiros. O clube almeja o topo, e a regularidade será decisiva até as últimas rodadas. Andreas, se atingir o nível de performance esperado, poderá ser o diferencial em partidas que exigem criatividade diante de defesas fechadas. Sua visão de jogo pode destravar resultados e aproximar o time do título nacional, além de dar confiança extra para os duelos continentais. A Libertadores, porém, é onde a preparação ganha um peso ainda maior. O torneio, reconhecido pela imprevisibilidade e pelo ambiente hostil de estádios sul-americanos, exige jogadores mentalmente preparados. Andreas, com experiência internacional, tem bagagem para lidar com a pressão. O desafio agora é provar dentro de campo que consegue aliar esse histórico com a intensidade e a disciplina que o estilo de Abel Ferreira demanda. É nessa equação que reside a esperança palmeirense. Nos bastidores, há a percepção de que esse projeto de lapidação do jogador pode servir como exemplo para todo o elenco. Abel Ferreira reforça constantemente a ideia de meritocracia e evolução contínua. Se Andreas responder bem ao período da data FIFA, mostrará que qualquer atleta pode alcançar novos patamares quando recebe orientação correta e se dedica com afinco. Essa cultura de superação coletiva tem sido um dos segredos do sucesso recente do Verdão. Outro ponto que pesa a favor do Palmeiras é a profundidade do elenco. Mesmo em momentos de baixa, Abel tem alternativas de qualidade para ajustar a equipe. No entanto, contar com Andreas em sua plenitude significa elevar o patamar do meio-campo. Sua capacidade de organizar o jogo, acelerar transições e surpreender com chutes de longa distância pode ser o trunfo que faltava para transformar bons desempenhos em conquistas históricas. Enquanto isso, a torcida não esconde sua ansiedade. Cada treino, cada imagem divulgada, cada detalhe vira motivo de análise nas redes sociais. O palmeirense, acostumado a sonhar alto, espera ver Andreas se consolidar como protagonista. A data FIFA, para eles, é o prelúdio de uma história que pode terminar em glória. Há uma sensação coletiva de que o destino está sendo preparado nos bastidores da academia, e que os frutos aparecerão em breve. No campo esportivo, a regularidade do Palmeiras em competições recentes reforça a confiança de que o planejamento dará certo. O clube não é apenas participante, mas protagonista de cada torneio que disputa. Essa postura vencedora se traduz em números, mas também em mentalidade. Andreas foi contratado justamente para somar a esse DNA vitorioso, e agora, com tempo e dedicação, pode finalmente apresentar seu melhor futebol com a camisa verde. As partidas da Libertadores que se aproximam funcionam como termômetro e julgamento. O meio-campista não terá margem para erros em jogos de mata-mata, onde uma falha pode custar a classificação. Abel, consciente disso, prefere que as falhas aconteçam nos treinos, onde podem ser corrigidas. Por isso, a preparação intensa da data FIFA não é um capricho, mas uma medida preventiva, uma blindagem contra o inesperado. A comissão técnica avalia também a condição física do atleta com rigor. Em temporadas passadas, o desgaste foi um dos vilões de Andreas. Agora, a meta é garantir que ele chegue ao ápice no momento certo, com resistência suficiente para enfrentar semanas de jogos decisivos. A preparação física personalizada, aliada à recuperação ativa, busca esse equilíbrio. Não se trata apenas de jogar, mas de estar disponível e competitivo em todos os minutos. No vestiário, o discurso é uníssono, foco total. Os jogadores entendem que a Libertadores é o sonho maior, e que cada detalhe pode fazer diferença. Andreas vem sendo incentivado não apenas por Abel, mas pelos próprios companheiros, que reconhecem nele um talento capaz de mudar rumos. A união do grupo é, talvez, a maior arma do Palmeiras, e é nesse contexto que o meia pode florescer. A história recente do clube mostra que Abel Ferreira sabe como utilizar pausas a seu favor.
Em outras temporadas, o treinador português aproveitou momentos semelhantes para ajustar a equipe e conquistar títulos. O padrão se repete agora, com Andreas no centro do processo. A expectativa é de que a história também se repita em termos de resultado, títulos conquistados graças a detalhes trabalhados fora do olhar do grande público. No fim, o que se projeta é um Palmeiras preparado para lutar em todas as frentes. A data FIFA não é apenas uma pausa, mas uma virada de chave. Andreas Pereira, com sua técnica refinada e experiência internacional, tem tudo para ser o nome que marcará a diferença. Se o trabalho surtir efeito, a Libertadores poderá ser o palco de sua consagração e de mais uma conquista inesquecível para o torcedor palmeirense. E assim, a narrativa que hoje se constrói nos campos de treino pode se transformar na história celebrada nas arquibancadas. O Palmeiras aposta alto, trabalha com intensidade e confia que Andreas será a peça que faltava. A data FIFA se encerra, mas o que fica é a certeza de que o Verdão não desperdiça oportunidades quando o objetivo é a glória. O destino agora se encontra nos pés do meia e na força de um grupo que já mostrou ao continente que não teme desafios. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.